um intervalo mais curto para a gente poder terminar no nosso horário, tá bom? A gente vai terminar às 18, então vamos apresentar aqui de forma breve, deixando espaço no final para que vocês possam participar. O próximo assunto que a gente vai conversar é liturgia. E aí você vai ver que uma coisa está diretamente conectada com a outra. E a gente vai falar no finalzinho, focando na liturgia calvinista, trazendo Calvino aí talvez como uma referência de um reformador que tem muito a acrescentar. Só para a gente poder entender o que é liturgia, você tem aí o significado da palavra, ela tem um significado básico de ação, trabalho, serviço, um trabalho que é direcionado para o benefício de alguém. Então, esse é o significado da palavra em si. Quando nós usamos essa palavra liturgia dentro do culto, essa palavra tem um sentido desse serviço, dessa ação em favor de alguém, mas com algo que vai trazer uma ordem, uma sequência para os elementos que nós acabamos de ver. Então, liturgia é algo extremamente importante. A ICEA Gama tem uma liturgia e todas as igrejas têm uma liturgia, mesmo que talvez não seja uma liturgia clara ou compreensível. Mas o ponto que o Gilmar colocou é o que faz a diferença. É a igreja estar ciente de cada parte da liturgia. Eu lembro de uma pregação que eu ouvi há uns anos de um pastor que estava falando de um pai disciplinando o filho na hora do culto. Nessa igreja, eles têm na liturgia o momento em que, quando o pastor acaba de pregar, a igreja toda se levanta e faz um amém, alguma coisa do tipo. Mas a igreja tem que se levantar, estende a mão, levanta a mão, tem todo um ritual no final da pregação. E aí o pai pegou o filho que estava desobedecendo, inquieto, levou para a lateral da igreja, e aí naquela hora ia disciplinar. Quando ele se preparou para disciplinar, foi o momento que terminou a pregação. Quando terminou a pregação, o pastor não pediu para a igreja ficar em pé, porque já era liturgia, todo mundo fica em pé, levanta a mão e fala lá uma expressão. E o garotinho, naquela hora, levanta a mão, repete a expressão justamente na hora que o pai ia disciplinar. Como é que disciplina nesse momento da liturgia? Então, liturgia é algo que a igreja precisa internalizar, mas também compreender cada elemento do porquê se faz ou não se faz dessa forma. Para que a gente possa começar, a pergunta é o seguinte: o culto começa com quem? Quem convoca o culto? E aqui, 2 opções para vocês, 3 opções. O pastor, o administrador ou os diáconos. Quem é que convoca o culto? Nenhum. Departamento de comunicação. Não. Nós invocamos a Deus para cultuá-lo ou Deus nos invoca para cultuá-lo? Complicou ou não? Quem é que invoca quem para cultuá-lo? Deus. Nós. Oi? Ok. Então, isso aqui vai ser fundamental para a gente entender o conceito de culto e de liturgia. O culto, ele é primeiramente algo que Deus conduz. Então, a igreja se reúne, mas se reúne por quê? Porque Deus nos convoca e nos convocou desde o início para que pudéssemos cultuá-lo. E isso não começa com a igreja, mas começa com ele. Ao longo das Escrituras, o culto é visto principalmente como uma ação de Deus. Na nossa mente, é o contrário, de forma assim geral. Eu vou cultuar a Deus. É como se fosse eu decidindo fazer com uma iniciativa em resposta a um convite, em resposta a um anúncio. Mas a ideia é: o culto foi estabelecido e convocado pelo Senhor. E aí a gente vai ver quais são as implicações disso. Isso. Já cultua também. A ideia que é apresentada em toda a Bíblia é que essa ação nossa é uma consequência da graça de Deus. Então, a vida cristã,
todas as áreas da vida cristã sempre são uma consequência ou reação daquilo que Deus fez em nós. A igreja local é uma reunião, mas não nos reunimos por iniciativa própria, com a nossa própria força, tornamos-nos uma reunião apenas porque Deus nos une. Ele é quem nos forma um corpo e é Ele quem une o corpo a cada dia do Senhor. Culto público é isso. É uma resposta nossa, primeiramente, a uma iniciativa divina. Nós nos reunimos pela graça de Deus. Então, o culto, essa é um princípio da reforma que a gente vai ver no culto público em si. Então, a vida cristã, a forma como nós respondemos a Deus em todas as áreas, é fruto da manifestação da graça de Deus, primeiramente em nossa vida, e isso a gente vai ver de forma muito clara no culto público. A adoração é primeiro obra de Deus, antes de ser nossa. Deus Pai nos concede honrá-lo e através de nosso mediador, Deus Filho, pelo poder de Deus Espírito, Nossa adoração se origina no Deus Trino e ressoa na glória eterna do Deus Trino. Uma ilustração básica que o autor do livro nos traz é uma criança que está, ou filhos, trocando presente no Natal. Então, imagine a situação. Os seus filhos estão distribuindo presentes, estão presenteando uns aos outros. Ele dá para o pai, dá para a mãe, dá para o irmãozinho. Quem foi que deu o dinheiro para que essa criança pudesse comprar o presente? Ou quem foi que deu o presente? O pai. Mas o pai está recebendo do filho um presente. Isso não tira o mérito, isso não tira o prazer do pai de receber. Mas quem instituiu e deu condições para que essa criança pudesse presentear foi o pai. Essa é a ideia do culto público. A igreja só se reúne porque essa reunião é uma manifestação da graça, da ação divina, que proporciona, que dá a condição para que a igreja possa apresentar ao Senhor aquilo que é de direito do próprio Senhor. Seria um conceito que a gente às vezes confunde de cultuar como uma oferta. Então, se a gente entender a oferta de maneira inadequada, a gente vai entender culto de forma inadequada. A oferta no Antigo Testamento, ela é fruto de quê? Da ação divina, gratidão. 10% que se tirava de uma produção, nada mais era do reconhecimento de que Deus abençoou com uma determinada produção, e de quem é essa produção? É de Deus. Então eu vou pegar e vou devolver ao Senhor. Então, quando eu penso em culto como algo que eu vou levar ao Senhor, eu tenho que lembrar que eu vou levar algo que Ele me deu para que eu possa apresentar a Ele mesmo. Então, é sempre iniciativa divina. A adoração coletiva é um presente que recebemos e devolvemos a Deus, o doador de todas as coisas. Daqui a pouquinho a gente vai entrar naquela parte lá que foi mencionado agora há pouco, sobre aquela questão da oferta, se é o pagamento ou não do pregador. Vamos discutir isso aqui já, tá bom? O pastor Daniel estava dizendo de igrejas que já deixam o gasofilácio na porta de entrada. O irmão já entra e antes do culto já deposita. É antecipado o pagamento, mas daqui a pouco a gente vai poder pensar também. O Deus triuno é tanto o principal sujeito como o principal objeto da nossa adoração. Eu acho que isso aqui é transformador na forma de cultuar. Esse apresentar um culto ao Senhor, que seria apresentar uma oferta, Deus ele é passivo ou ativo nesse momento de receber a oferta? Vamos pensar aqui na nossa mente tradicional, como é que a gente entende o culto. Nós estamos sendo convocados, Deus está no seu altar e cada um está trazendo a sua oferta e Deus está recebendo. Quem é ativo nesse processo? Nessa compreensão, aquele que está trazendo a oferta e Deus está só recebendo. Só que nessa compreensão que nós estamos falando aqui, Deus ele é não só o objeto, aquele que é adorado, mas ele é o sujeito, aquele que age, aquele que opera, aquele que faz a coisa acontecer. Então é aquele que produz o nosso coração, o necessário para que a gente tenha a condição de se aproximar e apresentar a Ele o fruto daquilo que Ele manifestou em nós. Então, o culto começa com Deus em todos os momentos como ser
sujeito, ou seja, que está agindo, que está operando do início ao fim. Ele não é aquele ser sentado no seu trono, recebendo, recebendo, recebendo e recebendo. Ele é ativo do início ao fim. Então, dentro desse contexto, Deus nos serve antes de nós o servirmos. A perspectiva nossa, eu vou ao culto para servir ao Senhor. Mas antes desse momento acontecer, ou dessa etapa acontecer, Ele já nos serviu. E a gente só vem porque fomos servidos primeiramente. Ele ministra para nós, Ele nos abençoa, Ele se revela para nós, Ele derrama graça sobre graça imerecida. Somente quando Ele nos servir é que nós o serviremos. E mesmo assim, nós o serviremos com a força que só Ele proporciona. Olha só que coisa interessante. É por isso que isso ficaria aqui uma orientação para o departamento de música. De que forma nós podemos incentivar a igreja a participar mais diretamente da adoração? Não seria dando um sermão, dizendo você não pode ficar parado, você tem que se movimentar, mas seria de fato fazendo a igreja entender qual é o papel da igreja e como essa ação de Deus, que é uma ação graciosa, deve resultar numa manifestação de culto que glorifique o nome do Senhor. Ou seja, entendendo o que é o culto e de que forma nós participamos do culto, isso tende a mudar o envolvimento da igreja no momento do culto público. Deus não só permite a nossa adoração, em primeiro lugar, como também nos ministra cada vez que nos reunimos. Então, nós vamos apresentar culto, ok, mas Deus, Ele se manifesta e Ele nos abençoa, Ele ministra ao nosso coração primeiramente. Dentro desse contexto, eu estou sendo, de forma bem intencional, repetitivo, porque essa é a parte central de tudo que a gente vai falar. Nós precisamos entender culto como obra de Deus e nossa resposta. Aqui vem a parte já da pergunta ou do ponto que foi levantado. Nós precisamos entender culto dentro dessa perspectiva. Obra de Deus inicialmente e resposta nossa. Perceba, dentro dessa perspectiva, que o culto vai ser algo muito dinâmico, onde sempre Deus vai agir e nós vamos responder. Então, aquela ideia do departamento de música, cantar do início ao fim, a igreja observar, e aí depois o pastor vem e diz assim, agora Deus vai falar por meio da sua palavra. Ou seja, a igreja passou ouvindo o tempo todo, agora vai parar cantando o tempo todo, agora vai parar para ouvir. Ou seja, não há esse movimento de obra de Deus e resposta nossa. A gente vai refletir um pouco mais sobre isso. A obra de Deus durante o culto não consiste apenas em falar sobre Deus e as maravilhas que Ele realizou. É mais uma oportunidade para Deus trabalhar em nós através dos meios que Ele ordenou. Ao longo de toda a Bíblia, funciona da seguinte forma. A resposta nossa é fruto de uma ação divina. Então, Deus ele realiza algo, nós reconhecemos o seu atributo naquilo que Ele realizou e respondemos a esse atributo. Deus foi grandioso, libertou o povo do Egito. Qual é o atributo? Deus é poderoso. Deus é o Deus libertador. Como é que eu respondo a isso? Eu respondo com ação de graças. Deus me repreendeu por causa do meu pecado, Ele é um Deus santo, como é que eu respondo a isso? Com quebrantamento, com confissão. Ou seja, sempre uma obra divina e uma resposta humana. Essa resposta ela tem que ser de acordo com aquilo que Deus se revelou. É por isso que as emoções são muito importantes no culto público. Não sei se você já percebeu, frequentou, eu sei que aqui na ICA Gama nunca aconteceu, mas talvez você tenha pulado a cerca em algum momento, tenha ido assistir culto em alguma igreja, e aí o pastor está falando lá de algo trágico. E a pessoa, aleluia, glória a Deus. Ou seja, algo trágico não seria o momento para dar aleluia, glória a Deus. Porque não se encaixa. Ou a pessoa está morrendo, coisa do tipo, amém, que assim seja. Não é exatamente isso. Ou seja, a fala do que está sendo falado exige uma resposta adequada ao que está sendo falado naquele determinado momento. É mais ou menos isso que deve acontecer no culto público.
O indicativo triunfante relativo à ação de Deus em Cristo estabelece um fundamento seguro sobre o qual nos devemos firmar enquanto procuramos obedecer aos imperativos divinos. É por isso que a adoração é dialógica. Deus fala e nós respondemos. Então, nós precisamos pensar na adoração como um diálogo. E se isso ficar internalizado no nosso coração, nós não vamos assistir ao culto. Nós vamos apresentar um culto onde eu sempre respondo ao estímulo divino. Eu sempre respondo adequadamente àquilo que Deus está ministrando. Primeiro Deus fala e depois a gente responde. Por quê? Gilmar, essa aí é para você. Se você responder, você está conseguindo montar o quebra-cabeça. Por que nós começamos sempre com uma leitura? O culto público. Por que nós começamos o culto público sempre com uma leitura? Por quê? Para o Gilmar, isso. Gilmar. Perfeitamente. Então, a ideia é o quê? O culto começa com Deus. Deus falando, e aí, dentro desse diálogo, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas essa é a ideia. Se Deus fala, eu respondo, ou com uma oração, ou com uma música, ou ouvindo aquilo que Deus está falando, ou me decidindo no próprio coração, de acordo com aquilo que eu ouço, mas esse é o ponto principal. Nós sempre começamos com uma leitura por entender que o culto começa sempre com a pessoa de Deus, com a iniciativa divina e não com iniciativa humana. Adoração dialógica, essa é a forma que encontramos nos Salmos. As obras maravilhosas de Deus na criação, preservação, julgamento e redenção são exaltadas e só então faz sentido responder, seja em confissão, louvor, ação de graças, lamento ou o que quer que seja adequado para a atividade divina declarada. Nós não vamos ter tempo aqui, mas seria um ponto que a gente poderia estar trabalhando, principalmente com o departamento de música em um determinado momento, seria a diferença entre oração e música. Houve um período aqui que nós mudamos, era departamento ou ministério de louvor, se eu não estiver enganado, passou para departamento de música. Por que houve essa mudança? Não é para o Roberto ou para o pessoal aqui do departamento, para a igreja. Por que não seria coerente chamar departamento ou ministério de louvor e sim departamento de música? Por quê? Porque a igreja toda louva, ok. Não é só a música que, ok. No microfone, Isaías está descansando? Ô, Isaías. É o irmão Carlos. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Eu também via esse nome com essa percepção, né? Porque o departamento de música ele vai ajudar a igreja de acordo com o momento do culto, né? Ok. Então, o momento do culto tem um momento do louvor, que é a contemplação a Deus, né? Tem momento, não sei se você vai falar isso, né? Na liturgia, momento do louvor, momento da contrição, momento da confissão. Perfeitamente. E o momento da disposição, né, assim, por serviço, que geralmente é depois da mensagem, né? Isso. Então já respondeu. Já entraria aqui dizendo que o melhor momento para o aviso é depois da mensagem, né? Porque depois, de acordo com a mensagem, a igreja vai estar disposta a atender, né, ao chamado. Beleza, mas não vamos avançar não, vamos parar nesse ponto. Qual é o ponto? Quando a gente associa como sinônimo música de louvor, a gente limita ou a gente não consegue entender os vários tipos de música. Então eu posso cantar uma música de louvor, de confissão, de adoração, de exaltação.
o que seria o ideal? É que no culto público, o departamento de música, ao selecionar as músicas, pudesse pensar em algo abrangente, coisa do tipo, uma música de confissão, uma música de gratidão, uma música de exaltação, uma música de louvor. Ou seja, a pensar no culto como algo em que eu posso ter vários momentos por meio da música para me comunicar com Deus. Então, quando a gente louva, diz assim, agora vamos louvar o Senhor, e aí eu pego uma música que não é de louvor, mas é de exaltação, eu estou instruindo a igreja de forma inadequada. É uma questão de nomenclatura, só que quando nós olhamos para os salmos, nós vamos perceber que os salmos são bem organizados nisso. Há o salmo imprecatório, e ninguém no momento do culto diz assim, agora eu vou cantar para louvar ao Senhor um salmo imprecatório. Não cabe louvor com um salmo imprecatório. Então, essa introdução seria mais ou menos assim. Roberto chegaria e falaria da seguinte forma. Raquel falaria da seguinte forma. Vamos exaltar o Senhor? Essa música teria que ser de quê? Vamos louvar o Senhor? Essa música teria que ser de quê? De louvor. Vamos celebrar, vamos agradecer ao Senhor? Teria que ser de quê? De agradecimento. Ou seja, essa frase de transição pode ser muito sutil, bem natural, mas pode educar a igreja no que se espera dela naquele determinado momento. Então, é algo que a gente pode amadurecer com o departamento de música, dar um pouquinho de trabalho, mas eu acho que fica um culto mais rico se a gente conseguir entender isso dentro da nossa liturgia. Nós vamos falar agora de forma bem breve sobre os traços da adoração coletiva de Calvino. A gente fez aqui a introdução básica e a gente vai tentar aqui pontuar algumas características da adoração ou da liturgia de Calvino. Calvino ele tinha 3 pilares que orientavam a sua liturgia. O que ele chama de base, meta e forma. A base seria a questão da simplicidade, um princípio que norteia toda a liturgia. Um outro princípio, a transcendência, e o outro que ele chama de forma, que seria a ordem evangelho. Vamos ver cada um deles para que a gente possa entender. No princípio base, que seria a simplicidade, Calvino acreditava que a simplicidade da forma e da linguagem poderia ser mais valorizada do que o espetáculo. Ele está vindo de um contexto onde a igreja ela apresentava um ritual, um culto muito bem elaborado, só que não era acessível. Então, a questão da simplicidade envolve vários elementos, desde o tipo que se canta, se entende, se a pessoa consegue cantar. Vamos pensar, eu estava pensando nisso aqui, num culto, e eu não vou dizer a igreja, né, para não dizer o santo, mas que a gente participou recentemente, alguns irmãos estavam aqui. Era um momento específico do que a gente estava participando, e as músicas que foram cantadas de maneira profissional, perfeitamente executadas. Só que, do início ao fim, ninguém conseguia acompanhar do início ao fim aquelas músicas. Músicas belas, só que não foram escolhidas para serem acompanhadas, foram escolhidas para serem executadas. Isso é pecado? Não é pecado. Mas isso se encaixaria no culto congregacional, no canto congregacional? Não. E aí vem a orientação para o departamento de música. O critério seria o seguinte: o pastor Afonso consegue cantar? Então, vamos colocar. Se o pastor Afonso não consegue cantar, então está fora. Mas é pecado cantar? Não. Se lá na sua casa você pode cantar. No culto público, a preferência é de músicas que sejam realmente congregacionais. Ou seja, não é para a igreja não está participando disso. Então, é importante que a igreja consiga ter algo simples,
para poder acompanhar do início ao fim. Esse era um ponto de Calvino. Irmã Marileide, eu vou passar no finalzinho, senão a gente vai atropelar aqui a coisa, tá? A senhora segure aí, que daqui a pouco eu passo para a senhora. É necessário manter a pequenez em número, a facilidade na observância e a dignidade na representação. O que seria isso? A pequenez em número significa que a liturgia não precisa ser carregada de ritos e cerimônias. Calvino está vindo de um contexto onde a liturgia era sobrecarregada de muitas cerimônias, de muitos ritos. Então, simplicidade seria você focar nos elementos. Como a igreja da época entendia que havia, por parte da igreja, a autoridade para estabelecer vários elementos foram instituídos como elemento do culto. Calvino entende que o culto precisa ser simples e isso vai ter uma consequência prática no número de elementos. São os elementos que são apresentados na palavra de Deus. Facilidade na observância seria o que acontece no culto, precisa ser, como eu já mencionei, acessível para todos. Dignidade na representação é a ideia de que precisa ser algo bem executado. Então, o Tim Keller, a igreja dele contratava músicos profissionais. A gente não vai discutir essa parte aqui. No final, vocês podem conversar com o Roberto para ver se pode ou não pode. Mas ele tinha um princípio. Qual era o princípio? Eles contratavam músicos profissionais, independentemente se eram evangélicos ou não. Qual era o ponto que ele usava? Que o culto público precisava, que a igreja precisava apresentar um melhor que se tinha à sua disposição para cultuar o Senhor. Então, quando alguém era contratado para conduzir o culto público, ele não usava necessariamente o critério se era salvo ou não. Mas essa pessoa consegue, tem o dom, vai executar a coisa da melhor forma possível, então essa pessoa poderia, em algum momento, estar servindo em um ou outro culto, sem necessariamente ter aquele critério que a gente usa. Não estou dizendo que a ICEA Gama vai fazer isso, não estou dizendo que é certo ou errado, só estou reforçando qual é o ponto, na perspectiva de Calvino, essa execução, esse culto precisa ser muito bem executado. O fato de ser simples não tira em si a perfeição da forma como isso vai ser apresentado. A liturgia simples significa que não é tão dependente de observações ocasionais e espontâneas do pastor ou de qualquer outro líder. A pregação e o canto deveriam ser executados de modo que fossem acessíveis até mesmo aos não instruídos. Então, aquela argumentação de que as crianças não entendem o que está acontecendo no culto público não depõe contra as crianças. Depõe contra quem? Contra os que organizaram a liturgia e estão conduzindo a liturgia. Por quê? Se a criança não entende a pregação, se a criança não entende o que está acontecendo no culto, é porque talvez nós estamos usando uma linguagem que não seja acessível a todos. Então, o culto ele precisa ser simples no sentido de que ele não precisa ser interrompido, direcionado. A figura central não precisa ser o clero, não precisa ser o bispo, não precisa ser o pastor. Ele não precisa ter situações onde toda hora o líder vem interrompendo para poder conduzir, mas ele precisa ser claro na sua base. Essa seria o primeiro pilar que Calvino usava para pensar a sua liturgia, a questão da simplicidade. Segundo pilar, a questão da meta, que era a questão da transcendência. Calvino acreditava que o objetivo da adoração coletiva era a edificação e que isso acontecia quando as pessoas eram conduzidas ao encontro pessoal com Deus. Seu propósito não era que as pessoas simplesmente aprendessem informações sobre Deus, mas que realmente ouvissem Deus falar e conhecessem sua presença no culto. Isso aqui é muito importante na liturgia reformada. A gente associa a liturgia reformada com algo parado e sem emoção. Marcelo colocou esse ponto. Então, não é exatamente isso. Na verdade, essa informação precisa nos conectar a Deus de alguma forma. Então, a gente precisa responder a Ele não só com o intelecto, mas com a emoção. Isso, para Calvino, precisa permear todo o culto.
quando se prega, quando se ouve, quando a pessoa está cantando, em todos os elementos do culto, precisa haver esse contato, esse momento de encontro, de diálogo com o Senhor, que seria a questão da transcendência. A teologia de Calvino mostra um notável equilíbrio entre conhecimento objetivo e subjetivo. Ele ensinou que a cabeça e o coração estão coerentemente ligados no ato da adoração. A adoração verdadeira é aquela que vem da mente e alcança o coração, e as duas coisas estão diretamente conectadas. O objetivo da adoração coletiva é tornar Deus espiritualmente real em nossos corações. É aí que as verdades que possamos ter conhecido intelectualmente, agora pela influência do Espírito Santo, tornam-se ardentes, poderosas e profundamente afetadas. Elas agora emocionam, confortam, fortalecem ou mesmo perturbam você de uma maneira que não fizeram antes. O ideal seria que no culto nós tivéssemos manifestações emocionais ao longo de todo o culto. Pessoas chorando, pessoas com o coração quebrantado, pessoas se alegrando, pessoas sorrindo. Ou seja, a ideia de um culto onde o ministrante olha e ele tenta decifrar o que está passando pela mente não é legal. Quem fala aqui na frente tem, às vezes, essa crise, né? Por isso que o pessoal do departamento de música, às vezes, pede para o povo levantar, abraçar, para ele dar a mão, porque ele fica cantando aí. O que a irmã Nete está pensando? Ela não está sorrindo, não está chorando, ela está semblante normal. Ou seja, essa ideia é de alguém, não é nada da irmã Nete, estou falando geral. Essa é uma ideia de alguém que veio assistir. Ou seja, se nós estamos cantando uma música de exaltação, a igreja não poderia estar parada olhando, ela teria que estar se movimentando, exaltando, dançando, celebrando. Então, essa reação da igreja deve acontecer. Pastor Afonso, às vezes, fala muito isso, né? Falou algo importante, alguém se converteu e ninguém disse amém. Não tem nenhum amém, aí quando fala todo mundo amém, 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 e aí parece que a coisa acontece. Mas deveria ser natural, ou seja, alguém falou, a igreja precisaria responder adequadamente ao que está acontecendo. Então, nós temos aqui dois princípios ou pilares, a questão da simplicidade e a questão da transcendência. Como é que nós ajustamos isso, ou como Calvino fazia isso? Como que ele juntava a questão da simplicidade à questão da transcendência? Tem uma questão que ela é histórica, só para a gente poder ter uma noção do contexto em que ele estava. Nós temos, de um lado, os luteranos e os católicos. Eles usavam a música muito complexa e a nível profissional. Calvino está fugindo disso. Nós temos uma ala da reforma bem radical, que eram os anabatistas. Eles evitavam formas mundanas, então eles tentavam sair de tudo aquilo que era profissional, porque era mundano. Nós temos um outro autor, que também é um reformador, Zwinglio. Ele tentava eliminar qualquer forma de canto. Na opinião dele, o culto era pregação e ensinamento. Então, manifestação de emoção, de emoções, a questão dos cantos não era valorizado. Então, qual é o ponto que eu estou colocando? Dentro da reforma, nós temos vários segmentos de perspectivas diferentes acerca do culto público. Calvino traz uma perspectiva que é algo que vai ser contrário àquilo que predominava no seu próprio contexto histórico. Calvino contratou excelentes poetas para colocar os salmos em forma métrica e excelentes compositores para colocá-los em música. Longe de evitar a excelência, a prática reformada inicial era transformar a congregação em um coral bem treinado sob a direção dos mestres cantores. Calvino ia gostar muito da irmã Nete, que é esse objetivo, né, irmã Nete? Se a gente tivesse a igreja como um coral bem treinado, seria o ideal. Ou seja, não é necessariamente ter profissionais conduzindo o louvor, mas é a igreja sendo apta para poder apresentar o louvor ao Senhor, e foi basicamente isso que Calvino fez. Só para a gente poder, então, concluir essa parte de simplicidade e transcendência,
O outro ponto que Calvino aplica a esses dois princípios é que a atitude de coração daqueles que lideram a adoração coletiva. Na perspectiva de Calvino, não basta cantar, o coração precisa acompanhar aquilo que está sendo cantado. Ou seja, eu posso proferir, mas se o meu coração não estiver acompanhando, não faz sentido, não tem nenhum efeito, a glória de Deus não é alcançada. Por fim, o terceiro e último pilar que ele utilizava é chamado de forma, que é aqui a questão da ordem evangelho. Então, pela ordem do culto coletivo reformado, não estamos falando tanto sobre a sequência exata do culto, mas sobre o fluxo de sua liturgia. Como é que ele pensa isso aqui, só para a gente poder ter um contexto do momento em que ele está falando. Na liturgia medieval, a igreja se comunicava através de quem? Do sacerdote. Você já participou ou já viu algum culto da igreja ortodoxa? Toda liturgia ela é feita por meio de um bispo, de um sacerdote. Então, tem momentos que ele fica de costa para o público, de frente para Deus, e ele vai conduzindo todo o processo por meio dessa figura. Então, essas igrejas seguem a liturgia medieval. A liturgia de Zwinglio, então, quem era que conduzia o centro de tudo era o pregador. Seria mais ou menos a seguinte expressão. Vamos agora para a parte mais importante do culto. Qual é a parte mais importante do culto? Pregação. Nunca mais ouvimos isso há muito tempo. Acho que aqui nunca ninguém falou, né? Pelo menos eu nunca ouvi. Mas em alguns lugares se dizia muito isso. Não, agora é a parte mais importante. Essa era uma tradição mais ou menos de Zwinglio, ou seja, o culto era centralizado na pessoa do pregador e cultuar significava aprender, refletir com base em alguém que estava ministrando. Então, havia muita audição, mas nenhum lugar para a resposta. Tanto na liturgia medieval quanto na liturgia de Zwinglio, nós temos uma ação de mais ou uma ação de menos. Mas o que é que não havia? Não havia um ritmo de recepção e resposta na fé, de receber graça e ação agradecida. Não havia diálogo, não havia ação de Deus e resposta do homem. Ou um extremo ou outro extremo. Isso era o que prevalecia. Dentro da teologia de Calvino, que era aplicada ao culto, ele seguia, com base na compreensão do Evangelho, aquilo que ele chamava de ciclos. O primeiro era o ciclo da audição, o segundo, arrependimento, e o terceiro, renovação da graça. E aí, com base em Isaías 6, ele tinha o ciclo da audição, que era isaítico, o outro com base em Moisés, o que ele chamava de mosaico, e de renovação da graça, o que ele chamava de Emaús, que é no caminho lá de Emaús, no episódio onde Cristo apareceu aos discípulos. Vamos seguir aqui só para a gente poder visualizar esse ponto de ação divina e resposta humana. Pode projetar toda a tela, só para a gente poder visualizar aqui como é que ficaria uma liturgia, não necessariamente nessa ordem, mas dentro dessa proposta de ação divina e resposta humana. Então, vem Deus falando, convocando Isaías, ou seja, a leitura da palavra, depois vem uma resposta humana. O que seria uma resposta humana? Uma oração. Essa oração, a congregação pode responder de várias formas. Se Deus falou algo a nível de arrependimento e pecado, a resposta humana vai ser uma resposta de confissão. Depois desse momento de resposta humana, vem um canto. Esse canto seria o quê? Um agradecimento pelo pecado perdoado e pela comunhão recebida. Então, diante do entendimento do que Deus fez, a igreja canta como uma resposta àquilo que acabou de ser consumado. E aí vem já o segundo ciclo, que seria mosaico. Vem uma oração por iluminação. A igreja ora por iluminação e pede que Deus se manifeste por meio de sua palavra. E Deus responde por meio da pregação. Então, ao ouvir, aí vem o irmão da oferta,
ao ouvir a pregação, e aqui ficou depois, né? Não foi antes, ninguém está pagando aqui o pregador. Então, ao ouvir a pregação, como é que o povo responde? Trazendo as suas ofertas. E aí, depois das ofertas, ainda vem uma etapa onde o credo era cantado, as palavras, as institutas eram citadas, tinha a palavra de exortação, e aí uma parte aqui de celebração também da Santa Ceia, que para Calvino estava sempre associado com o culto público. Mas o que eu queria que a gente pudesse visualizar aqui é esse padrão de culto, de liturgia, onde Deus se manifesta e a gente reage e responde. Onde Deus fala, essa ação de Deus em nós gera uma consequência e a gente responde adequadamente ao estímulo divino. Vamos concluir aqui duas observações e a gente passa para a parte de participações e a gente vai terminar no horário, tá bom? Primeiro, Calvino tinha uma busca ou buscava um culto dinâmico, levando em consideração a Bíblia, a tradição e a cultura. E, por fim, tem uma liturgia elaborada como um diálogo. Deus fala e o seu povo responde, ou seja, a liturgia precisa expressar o Evangelho. O que é o Evangelho? É uma ação divina e uma resposta humana. Perguntas aqui? Tranquilo? Dúvidas? Qual é o ideal? O microfone aqui, Isaías. Não é hora de descansar, Isaías. Cadê você? Daqui a pouquinho você vai poder descansar. Qual é o ideal? É que a gente pense numa liturgia e a gente se envolva nessa liturgia, sempre trazendo essa perspectiva de ação divina e resposta humana. Sim. Pastor, a minha pergunta é se obrigatoriamente o culto, a liturgia do culto tem que ser música, leitura, música, oração, como a gente, né, tem feito aqui na nossa igreja. Eu faço essa pergunta porque eu particularmente tenho tido um pouco de dificuldade, eu não sei se é pela falta de hábito, mas eu, por exemplo, quando eu estou cantando uma música, eu tenho vontade de cantar mais música, parece que o culto fica fatiado, na minha visão, né? Na minha opinião, mas talvez possa ser porque eu não esteja entendendo essa dinâmica. Ok. Mas, para mim, parece que meu raciocínio, pelo menos, ficou fatiado Sim. na hora do culto, né? Então, Perfeitamente. Não se culpe, não é culpa sua, tá? Nós fomos ensinados desde criança que cultuar é assim. E aí você tem um outro fator contra que proporciona essa situação, que você faz parte do departamento de música. Então, quem faz parte do departamento de música entende que o culto é executado pelo departamento de música. Ou seja, é padrão nas nossas igrejas a gente ter um momento muito longo de louvor e depois pregação. Você entendeu? Então, fica um culto pobre. Por quê? Porque se limita do início ao fim a igreja cantar e depois ouvir. Então, esse padrão de iniciativa divina ou ação divina em resposta nossa, dentro desse diálogo, aí é que a coisa não fica dinâmica, vamos pensar assim. Mas, claro, para quem é músico, perde o clima. Né? Então, você está cantando, eu vou cantar 4 músicas. É início, meio e fim. Mas quebrou na primeira, na segunda, porque na minha mente o culto ele está diretamente conectado com o essencial que é a música, que deve ter início, meio e fim dentro de um período. Aí eu acho que realmente é uma questão, aqui a gente foi ensinado desde lá do início e que quando há uma mudança a gente se sente um pouco desconfortável. Então, o estudo que a gente está tendo agora pode ser um elemento para nos fazer entender, porque às vezes eu tenho a impressão de que a gente está muito engessado, está muito rígido, está muito na caixinha, isso me incomoda, Sim. sabe? Até porque meu pai é pentecostal também, né? Então, eu tenho essa linha africana um pouco Sim. assim. Então, entendi perfeitamente os argumentos trazidos, né? O ensino, mas como nós podemos assim agir para tornar algo mais fluido, mais leve, mais... Eu não sei se deu para entender. Deu para entender, sim. A gente tem pensado nisso na questão da liturgia que a gente tem usado, e a gente tem levado sempre isso em consideração.
tem sempre falado para o Roberto, Roberto, é muito importante que o pessoal do departamento de música dê um retorno, para que a gente consiga encontrar uma ordem que a gente consiga ter essa sensação de que estamos dando continuidade a algo, mas dentro de um padrão que consiga se encaixar melhor na proposta de culto, onde não é eu que estou do início ao fim conduzindo e depois Deus vai falar. É um momento onde Deus se manifesta e eu respondo, Deus se manifesta e eu respondo, e assim a gente vai sendo conduzido por Deus ao longo desse processo. Pastor Josenaldo, alguém mais levantou a mão? Ah, ok. Eu quero só aproveitar essa fala da Haná. Eu fui daqueles departamentos chamados de Ministério de Louvor, né? E nesse sentido eu fui ministro de louvor durante muitos anos antes de ser ordenado pastor. Olha só. E aí o que é que acontece? Nós fomos, Haná, extremamente influenciados na década de 80. A partir da década de 80, nós somos influenciados pelos movimentos das comunidades evangélicas. E eles introduziram, pelo menos aqui no Brasil, esse formato de louvor que a gente tem hoje, com 4, 5, 6 canções seguidas num único momento. E me parece, aí é uma inferência minha do tempo em que eu vivi isso, né? Que isso veio muito mais para nos fazer despertar as nossas emoções. Então, assim, a gente ficava com as emoções extremamente afloradas, e quando isso não acontece, há essa chamada quebra, como você está falando, parece que as nossas emoções, elas são quebradas também, e parece que a gente vai ter que começar tudo do zero, né? Entender essa dinâmica do culto como sendo uma constante de que, não, o fato da leitura, ela não quebra a minha emoção. Pelo contrário, ela vai me levar até uma emoção mais depurada, uma emoção melhor dentro do culto. Então, a gente precisa entender essa dinâmica. Então, assim, quando eu entendi isso, para mim foi mais fácil. Quando eu passei a entender a teologia reformada, né, e passei a frequentar igrejas que não tinham essa dinâmica aí de louvor, de 5 músicas seguidas, assim, né? Eu sei que é difícil, porque a gente foi treinado para isso mesmo, né? E principalmente dentro dessa perspectiva de ministérios de louvor, que é o que acontecia talvez aqui na igreja, né, quando se tinha um ministério de louvor. Então, talvez seja pensar nessa dinâmica de todo o culto como sendo tudo, sim, razão e emoção, para que eu não entenda que o momento da leitura bíblica é um momento só de razão, de que o momento da pregação é um momento só de razão. Não, ali está envolvido razão e emoção. Então, eu deixo de fazer essa quebra do meu todo durante o culto, enquanto eu estou cultuando a Deus. Perfeito. E aí, pastor, você colocou um ponto importante. A gente se sente ativo na hora que está cantando, mas não se sente ativo na hora que está, por exemplo, orando, lendo ou ouvindo. Você entendeu? Por isso esse sentido de quebra, né? Porque se eu compreender que no momento que eu estiver orando, eu não estou parado, eu estou também louvando, ou seja, eu estou me comunicando, aí esse culto ele não é algo entediante, vamos dizer assim. Ele é participativo, ele é dinâmico. Então, talvez há uma mudança de que esse formato de diálogo tende a apresentar um culto mais dinâmico, mas desde que eu entenda que cada elemento eu tenho uma participação ativa e não só na hora da música. Só para complementar isso aqui, pastor, aí o que a gente precisa é só tomar esse cuidado para também não ficar... agora é hora disso, hora daquilo, Isso, né? exatamente. Que é o que o pastor tem se preocupado. Eu me lembro de uma vez que eu estava participando aí da liturgia, e lá dentro na sala, a sua preocupação de que a gente não fique com essa quebra, né? Então, que a coisa já flua mesmo, assim, quem vai fazer a leitura já esteja ali mais próximo para fazer a leitura bíblica, quem vai orar já esteja ali mais próximo também, para a gente ter essa fluidez ao longo de todo o culto. Perfeito. Vinícius. Já? Pronto. Quem mais levantou a mão? Diego. E aqui depois o Roberto. Pastor, como é muita informação para ser digerida, principalmente por mim,
que tem pouco tempo que estou... Tá corrido demais. Eu também corri aqui e tive essa sensação também. Vai liberar para a gente? Sim. Ok, obrigado. Aí, a pergunta é o seguinte. Com tanta informação, eu fico perguntando para mim, assim, o que eu posso, o que eu não posso fazer no Ok. culto, né? E aí eu também servi na música, na igreja onde eu congregava, e aí eu também fazia a condução, né? Eu também tinha essa impressão de, no quesito transcendência, que é essa resposta, esse diálogo que a gente tem com Deus, e aí a gente usava algumas, não ferramentas, mas algumas estratégias para poder tornar o culto mais fluido. Aham. E aí eu queria perguntar sobre essas questões, se haveria algum problema, já que ainda há muita informação a ser digerida. Então aí eu pergunto, por exemplo, normalmente canto uma ou duas músicas, e aí tem um momento que vai ser feita a leitura e tal, e aí é o que a Haná falou, né? Parece que Ok. dá uma fatiada e meio que quebra um Isso. pouco a fluidez. Aí eu pergunto, essa é a pergunta número 1. Haveria algum... E aí os músicos sentam. Haveria algum problema de, enquanto a segunda etapa, né, a etapa seguinte está sendo executada, seja uma leitura ou algo que está sendo dito, ela ser acompanhada de maneira moderada, com os instrumentos continuando tocando? Qual seria o objetivo? Fluidez. Só esse? Só esse. Porque você falou lá no início a palavra transcendência. Não Porque tem nada a ver com transcendência? Não, tem. Tem. Porque tem a questão da comunicação, Deus e tal, mas tem a questão da fluidez, que foi o ponto que eu puxei da Haná. Ok. Tem a transcendência, mas ainda eu vou falar um pouco mais da transcendência numa segunda pergunta. A primeira é essa. Existiria algum impedimento da música de maneira instrumental continuar tocando, de maneira extremamente moderada, só para não ter aquele silêncio sepulcral? Ok. Continua tocando. Existe algum impedimento para isso? Impedimento não, mas prejuízo existiria se acontecesse isso. Por quê? Vamos pensar aqui nos elementos de culto e me responda a seguinte pergunta. Em quais elementos ou em que elemento a igreja é ativa e é passiva? Pensando nos elementos de culto. Pregação, a leitura, louvor, ofertas. Em que momento a igreja é ativa e em que momento ela é passiva? De maneira bem rápida, cantando ativa, ouvindo a pregação passiva. Você entendeu? Então, seria reforçar essa compreensão. Então, dentro do que a gente está pensando aqui, em momento algum a igreja ela é passiva. Nem mesmo quando alguém está orando. Vamos pensar a oração que você colocou, né? Música saiu da música para a oração. O momento da oração tem que ser um momento onde, mesmo que ela esteja sendo conduzida por alguém, a igreja se envolva. Então, vamos pensar que eu esteja orando, e músico é assim, eu não sou músico, né? Mas um dia sonhei ser músico, mas eu tenho isso. Se alguém estiver tocando, eu consigo viajar na melodia. E aí depois você me pergunta, mas o que foi que ele orou? Não sei, mas a melodia estava boa. Você entendeu? Então, qual é a ideia? Naquele momento de oração, eu, mesmo que não esteja conduzindo a oração, eu preciso dizer amém, eu preciso dizer glória a Deus, eu preciso dizer aleluia, eu preciso responder porque essa pessoa está conduzindo a igreja e a igreja está confirmando o que essa pessoa está falando. Então, a igreja é ativa, não houve quebra. Ou esse diálogo está continuando, só que eu não tenho agora a música. Você entendeu? Entendi. Pregação. Por que a igreja não está passiva nesse momento? É um momento extremamente significativo. A igreja pode ter o coração quebrantado, ela pode, no momento da oração, orar, ela pode, naquele momento, se comprometer, ela pode ter e deve reagir ativamente ao longo desse processo. Não é quebra também. Entendi. Não, eu digo a quebra, não de maneira objetiva, mas quebra subjetivamente mesmo. A sensação que se tem é que fatiou e está faltando algo. E eu digo por experiência mesmo, né? De colocar um instrumental. Só que a gente fazia uma experiência diferente, aí eu entro na segunda pergunta. Ok. Existiria algum impedimento? E aí, o senhor já respondeu a primeira, que impedimento não há. Aí, questão do prejuízo é mais subjetivo, mas impedimento não há para poder dar fluidez, continuar com o instrumental. A segunda pergunta seria no que diz respeito a
entre aspas, misturar o momento de oração e o momento de música. Então, digamos que é tocada a primeira música, e aí, talvez por conta do tema da música, você convidar a igreja para poder, de 2 em 2, de 3 pequenos grupos, orar. E aí a música continuaria, porque aí eu entendi quando o senhor falou assim, se o pastor, por exemplo, está orando e tem um instrumental, talvez quem está ouvindo aqui se disperse com o instrumental e esqueça da oração. Perfeito. Diferentemente seria se ele, como autor, né, como sujeito ativo orando, dificilmente ele seria distraído. Isso. Então a segunda pergunta é essa. Existe algum impedimento de misturar esses momentos, estar cantando entre um intervalo de uma música e outra, convidar a igreja para poder orar? Não existe. É algo pedagógico. A gente tem usado isso aqui na igreja. Qual é o ponto? Nós temos pensado em valorizar cada elemento e não colocar um elemento como melhor do que outro, vamos dizer assim. Essa sua pergunta é porque você tem um chip de músico. Você não está tocando, mas você ainda tem esse chip lá no seu coração. Qual é o chip do músico? Leva ele a pensar o quê? Que o canto é o elemento essencial, fundamental e que deve estar em todos os lugares. Se o pastor estiver orando, tem que ter o fundo musical. Se estiver pregando, facilita, porque um fundo musical ali... Quem que não estuda ouvindo uma música? Você entendeu? Mas qual é a ideia nossa? Um momento de silêncio, a gente tem isso. Por que o momento de silêncio não pode ser feito com fundo musical? Você entendeu? Valorizar a solitude. Ou seja, por que tem que ter música no momento de silêncio? Valorizar a oração. Por que no momento de apelo tem que ter um fundo musical? A igreja a igreja deve valorizar de forma ativa também a oração. Então, não é certo ou questão de certo ou errado, mas é uma questão de escolha consciente que a gente tem feito. Didática, né? Didática, exatamente. Okay. E aí, para finalizar, a última pergunta, que aí é a parte no quesito transcendência, que é esse diálogo e tudo mais. Por vezes, os irmãos estão cantando aqui, então quando eles tocam, por exemplo, projeto solo aqui, aí eu tenho que me segurar ali atrás, me amarrar ali, para eles não pararem de cantar e eu continuar cantando. Existe algum impedimento, por exemplo, né? E aí vou falar aqui para os meninos, para eles terem contexto, né? Uma orientação que eu dava para o pessoal da música era assim, gente, eu sei que vocês ensaiaram 5 músicas, mas não precisa tocar 5, porque você tem que observar a resposta da igreja. Aí é onde entra esse quesito transcendência. Então, por vezes, o segundo hino, a resposta da igreja era tão grande que a gente tocava ele 3 vezes. E a resposta continuava. Então, aí a questão da transcendência é essa. Para a música, é quase que retórica, mas não existe uma obrigatoriedade, então, de fechar as 4, 5 músicas que vocês ensaiaram. Não existe. Não. Ok. Que é o lógico. Ok. E existe algum impedimento ou constrangimento? Eu me sentiria constrangido. Porque, às vezes, a vontade que dá é continuar cantando e, tipo assim, eu estou cantando, gente, por favor. Ok. Continua tocando porque tá bom. Então, para que haja mais fluidez e valorizar essa transcendência, esse diálogo e tal. Porque, às vezes, a música tá ali pedindo mais, canta mais e tal, e não, agora vamos para a próxima música. Entendi. A gente não vai ter tempo, o nosso horário está avançado, então a próxima que a gente ia abordar iria contemplar um pouco o que você está falando. Mas qual é o ponto principal aí? É que o canto congregacional, o culto público, é uma expressão de amor. Olha só o ponto aqui. Você se sente dessa forma quando uma música do cantor cristão é cantada dentro da sua partitura? Aquela coisa redondinha? Depende da letra. Você entendeu? Agora, se eu perguntar para a irmã Nete, vou usar a senhora como exemplo aqui, irmã Marileide e vários outros que amam o cantor cristão, e eu gosto muito também. Na sua opinião, a forma de reação sua seria a mesma da irmã Marileide e da irmã Nete? Não, porque somos de gerações diferentes. Perfeitamente. Então, quando a gente está no culto público, Colossenses vai falar sobre isso. A questão do vínculo da paz e do amor. E logo embaixo vai falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Qual é o ponto? É que se eu foco num estilo, numa geração, eu posso levar o culto até meia-noite, porque aquele público específico está gostando. Mas e
a outra parte? Não, então eu não me expressei bem. Digamos que a gente tenha... Porque dentro da liturgia você tem um horário ali, né? Isso, Louvor tem, não sei, vou dizer, 30 minutos. certo. A partir, é dentro daquele período. Eu falei projeto sola aleatoriamente, mas poderia ser um congregacional padrão, que também gosto, Ok. com a melodia clássica, redondinha, bonitinha, e existisse, não teria problema nenhum. É só para poder, por exemplo, não desrespeitaria o horário, não seria algo, por isso que aí tem a questão de sobriedade, né? Tipo assim, você não vai cantar a música 15 minutos. Às vezes é cantar ela uma vez mais, 2 vezes mais. Não há dificuldade nenhuma. Aí, mas isso é muito uma questão de percepção de quem está conduzindo. E às vezes de tirar uma música, de acrescentar uma música na hora, de repetir e não cantar outra, é perfeitamente adequado, mas eu acho que isso está muito dentro dessa percepção de quem está conduzindo o que você colocou, de ver esse retorno do momento da forma como a igreja está participando, tranquilamente. O que não dá é para a gente fazer disso uma regra, entendeu? E todo culto tem que ter isso. Não, mas havendo necessidade, com certeza. Roberto. O microfone, Roberto, só para... Nós somos orientados a ler esse livro, nós do grupo de louvor. Não deixa de ser um grupo de louvor. E esse aqui é um puxão de orelha para mim, para os pastores, se eles me permitem. Fique à vontade. A igreja precisa participar do louvor. Esse tema aqui, ó, ele diz assim, como a igreja toda participa do louvor congregacional. E o que a gente vê ali na frente, talvez seja culpa nossa, mas as pessoas assim. Mas a música não é animada. Mas louvar é um ato de amor. A gente vê a pessoa assim, mexendo nas unhas. Você vê pessoas chorando de mão levantada, se derramando em lágrimas, enquanto outras estão caladas. Então, não dá para compreender esse universo. É muito bom estar ali e ver o pastor Josenaldo cantando assim, ó, com o braço para cima, se derramando em lágrimas. E eu olho para o outro lado e eu vejo o pastor Afonso assim, ó. Mas ele está louvando da forma dele. Eu não posso julgar isso. Mas a gente precisa de um incentivo de quem está aqui. Quem está lá deve estar cantando, os músicos precisam cantar. Esse livro diz isso. Os instrumentistas precisam louvar. Isso está escrito aqui. Tem uma frase que eu vou ler aqui, ó, diz assim, ó, cabe ao pastor liderar a participação entusiasmada de todos. Então a igreja observa a mim, a quem está lá na frente, observa os músicos, observa os pastores, observa os diáconos, observa a liderança da igreja. E aí diz assim, ó, a Escritura diz que os líderes devem dar exemplo para o rebanho. Eu, quando eu estou aqui no banco, que eu não estou lá na frente, eu tenho que cantar, eu tenho que exaltar o nome do Senhor. Aí diz assim, se um pastor entra no santuário e depois de iniciado o culto, revisa as notas do sermão durante os cânticos, ou passa uma geral a impressão de quem está distraído, sua linguagem corporal diz à igreja que os cânticos, na verdade, não tem tanta importância assim. Em contrapartida, se ele cantar de todo o coração, a igreja verá que a regra ali é o canto vibrante. Então, onde é que eu quero chegar? Quando eu me falei que ia falar dos pastores, aqui a igreja espera também essa resposta de todos, dos pastores, da liderança que está ali à frente, dos músicos, porque assim a gente consegue envolver mais a congregação. E a gente não vai julgar aquela pessoa que não canta. Não vamos julgar ninguém, mas assim, nós precisamos entregar algo para que a igreja participe também. Se eu trago uma música que foi eu que escolhi, eu não me derramei na hora de escolher essa música na presença do Senhor. Senhor, será que esta canção que está de acordo com o tema, será que esta canção que vai envolver a igreja, não adianta nada. Nós ouvimos aqui na semana passada os nossos professores de canto que vieram aqui fazer audições para a gente, para os membros do Ministério de Louvor. Um deles falou assim, ó, a música que vai ser cantada domingo
você já deve estar chorando no seu quarto a semana inteira. Você deve se derramar no seu quarto chorando, ouvindo essa canção. Então isso é forte. Isso é forte. Só esse incentivo aí para todos que participem. Você que às vezes não gosta, aquela música não é minha, eu não sei, mas tenta, está escrito ali, está escrito. Tenta louvar. Seja hino do cantor cristão, seja coro. A gente não canta heresia aqui, tá, pessoal? As músicas que nós cantamos na igreja, todas são selecionadas antes, todas são passadas para os pastores. Se o pastor falar, olha, isso aqui não está de acordo, a gente não vai cantar. A gente pode cantar uma música lentinha, igual muita gente fala, vocês são lentos demais, tem que cantar pulando, alegria, sacudindo o povo, mas eu não sei se eu ainda vou deixar isso para as meninas fazerem isso aí. Pastor Afonso. Fale, pastor. Não é nem resposta ao Roberto, não, que eu estou mais pensando no que o Diego falou, mas tem uma coisa importante. A gente talvez não tenha tempo para entrar nos méritos de cada um dos comentários. E aí, Aldo, até sugiro que você toque sem o intervalo, deixa o intervalo só para o final. Mas olha como é interessante. A gente comete equívocos e, de fato, o líder precisa dar o exemplo. Tanto que eu falei recentemente que nas nossas convenções, os pastores não fazem parte da oração e, normalmente, os preletores não chegam para ouvir os amigos, só no dia que ele vai falar. É uma vergonha nas nossas convenções. Mas os irmãos também têm que entender o seguinte, alguns detalhes vocês não sabem, mas a gente tenta corrigir. Por exemplo, qual é o principal erro daquele que está dirigindo? É quando está todo mundo sem cantar, porque ou o tom está muito alto, ou está todo mundo cansado, ou teve uma programação, a voz está fria, e fala assim, quero ouvir só a igreja. Poxa vida, era a última coisa que deveria pedir, porque se a igreja não está cantando com o povo lá na frente, como é que vai ouvir só a igreja? Quero envergonhar a igreja agora. Pastor, quero ver o senhor agora cantar, quero envergonhar todo mundo. Já pensou, toda vez que eu mais o Aldo estiver pregando, e eu começar a citar, irmão, acorda, de vez em quando eu falo, né, vai despertar e tal, mas eu já sei os irmãos que dormem todo o culto. Tem 3 que dormem todo o culto. Então não adianta, mas graças a Deus está aqui, né? Vai que alguma coisa por osmose ele consegue absorver. Mas de forma bem objetiva, Aldo, o que o Diego falou, o que os irmãos ponderaram, a Haná, sabe onde está o problema? E aí fiquem tranquilos com isso. A gente tem pelo menos uma reunião mensal, os 3 pastores. E o principal tema nos últimos 3 meses é ajuste da programação do culto. A igreja estava acostumada com um formato, e aí cantava 3 ou 2 hinos no início, depois cantava os louvores, aí nos louvores o fogo caía para alguns, né? Outros caía na hora do hino, não importa, né? Mas o que está acontecendo nós estamos ajustando. Por exemplo, antes estava indo um dos pastores fazer uma leitura e aí tinha aquele intervalo, aquele gap muito grande. Agora o dirigente está fazendo a segunda leitura. Nós estamos ajustando. Para quê? Para ter fluidez. Tendo os elementos do culto, tendo cuidado para que a gente possa cultuar a Deus de forma coletiva, a gente vai ajustar. Agora, agradar 301 é impossível. Mas se a gente agradar a Deus, nós estamos feitos. Entendeu? Então, fiquem tranquilos, nós estamos ajustando. É complicado e principalmente porque nós temos uma parte que pensa assim, não, eu estou entendendo claramente o que está acontecendo, que é uma parte pequena. E tem outro que sai, não senti nada, mas é porque comeu antes. Aí a barriga não está sentindo. Mas a ideia vai chegar uma hora que vai sentir, vai entender, né? Mas o mais importante é um culto racional. Que Deus nos ajude a ser também emocional. Mas se a gente tiver que optar, a gente tem que começar com a razão. Tá? Porque se a gente for fazer só para poder ter emoção, e aí, Diego, finalizando, pode um dirigente cantar uma música só e deixar todas as outras porque fluiu? Pode. Agora isso vai acontecer uma vez no ano, uma vez a cada 10 anos, porque se isso aí virar regra, aí volta Ana Paula Valadão, entendeu?
E aí aquela mesma coisa, e no final da música não tem ninguém da igreja, principalmente os históricos aqui, vai todo mundo embora, porque repetiu demais. Ué, então acabou, está repetindo, acabou, então eu vou embora. Perguntas? Por favor. Eu acho que um dos maiores desafios em entender mesmo toda essa parte de cultuar o Senhor em público e cultuar o Senhor de forma individual é tentar correlacionar as duas coisas, né? Porque, de fato, o culto público é algo que a gente faz no coletivo. E, geralmente, a liderança tem essa preocupação, né? De, poxa, será que eu estou agradando aos irmãos idosos? Será que eu estou agradando aos irmãos de meia idade, aos jovens, às crianças? Então, realmente, é um desafio muito grande para quem é líder do departamento de música. Porque, de fato, talvez a nossa preocupação seja essa. Mas eu acredito que, acima de tudo, a nossa preocupação deve ser em agradar ao Senhor, primeiramente, e também ter a consciência de fazer tudo no coletivo, né? Assim, nós, a princípio, jamais vamos cogitar a possibilidade de retirar algumas canções em prol de uma idade por conta de outra idade. Jamais faríamos isso, porque o culto público é um culto coletivo, né? Nós devemos pensar no outro, né? Por isso, a necessidade de, talvez, até reduzir ali o volume dos instrumentos, alguma coisa, para que a igreja venha participar, para que a igreja seja ativa nesse momento, e não só um espectador ali, né? O pastor Afonso citou um ajuste que nós fizemos durante o culto, que foi justamente o dirigente ali ler parte da escritura entre as canções ali. E esse foi um elo que a gente acabou encontrando e que deu muito certo, né? Então, se talvez a gente mudar isso aí, mas, obviamente, tudo dentro dos parâmetros ali, de não necessariamente precisar de um fundo musical, alguma coisa ali, mas que, de fato, foi esse elo aí que nós encontramos. Então, a gente está no processo ainda, precisa muita paciência, né? De fato, é bem complicado agradar 300 pessoas, né? Mas ter um pouquinho mais de paciência e buscar sempre estar com a mente aberta para o conhecimento sobre Deus, para o conhecimento sobre a palavra de Deus, e acho que é isso. Nós não vamos ter tempo, mas um ponto que justifica em alguns momentos, Roberto, sou plenamente favorável com tudo que você falou, não estou falando contra o que você colocou. A gente não vai ter tempo para desenvolver isso aqui, mas um ponto que a gente precisa evitar no culto público, departamento de música, seriam músicas que podem ser executadas somente por músicos. Tem algumas músicas que têm, eu não sei qual o nome, acorde, sei lá como é que seria, mas tem uns certos desdobramentos que o mero mortal não consegue acompanhar. Terminou lá a frase, ele está indo, voltando, e vai para uma diminuta, depois volta para uma nota mortal, e aí a gente não está onde? Não consegue. Ou seja, tem músicas que eu não consigo acompanhar, porque eu até tento, mas aí eu aviso que eu já desafinei, porque era para ir um tom, e aí eu fui para um tom para baixo, porque o cantor conseguiu fazer todo aquele arranjo musical. Ou seja, essas músicas não são congregacionais. E a gente precisa sempre pensar, não é nem que, talvez agradar em si, né, que é o termo, mas é pensar no todo. Essa música é muito alta, a igreja não vai conseguir, vamos baixar um pouquinho, é muito baixa, vamos tentar elevar um pouco o som. Ela tem muitos arranjos, vamos colocar algo mais redondo para que todo mundo consiga acompanhar. Então, é pensar na forma como a igreja vai realmente conseguir acompanhar aquilo que está sendo cantado. Alguma outra pergunta sobre o assunto? Por favor. O Isaí vai levar o microfone. Não é uma pergunta, é só uma colocação. Que aqueles que estão à frente conduzam a igreja no sentido de entender o porquê que eu estou aqui. Eu estou aqui para adorar o Supremo Pastor das Ovelhas. Eu estou aqui para adorar aquele que me curou. Eu estou aqui para adorar aquele que me salvou. Então, eu preciso dar o melhor de mim.
Então, muitos de nós viemos à igreja para cumprir um protocolo. Eu estou acostumada a vir aos domingos ou o dia que for. Para assistir, né? Mas eu preciso ter uma razão muito maior, e a razão nós temos para isso. Ok. Então, quem está à frente é importante, necessário e primordial e principal que conduz a igreja para nesse envolvimento. A razão maior é que o nosso Deus está aqui e Ele é digno da minha adoração, da minha atenção, da minha reverência e do meu louvor. Perfeitamente. Esse seria um dos principais motivos que levam a igreja a ter um comportamento inadequado no culto público. Isso seria o que o Roberto colocou. Falta de compreensão do que é culto. Moisés pediu, Isaías, corre. E ele fica lá no finalzinho, Isaías. É porque eu estou olhando aqui fora aqui. É por isso que eu, como faço parte também do departamento de música, eu defendo a irmã Anete, a minha mãe, porque a gente precisa até cuidar, fazer com que esses irmãos participem do culto no momento de cântico. É por isso que a gente precisa preservar a música, não por questão cultural, não por questão que... Porque realmente... Inclusive, o pastor Joab estava falando que tem música do cantor cristão que são músicas mundanas, né? Mas eu acredito que eu pessoalmente, como dirigente, inclusive, eu vejo esse lado. Porque a gente impede de alguns irmãos louvarem porque eu dificulto a música. Então, eu pego um hino em que minha mãe está acostumada a cantar naquele ritmo e modifico e faço firulas. E aí eu tirei o direito da minha mãe de estar louvando comigo, adorando comigo. Perfeitamente. Por isso que o culto congregacional é sempre um ato de amor. Então, se você tem sempre que pensar no outro para que a coisa aconteça. Vamos encerrar então, irmãos. A gente reduziu aqui, vamos concluir. O nosso intervalo você já pode lanchar e nós vamos já encerrar nesse momento. Uma próxima ocasião, a gente fala sobre o canto congregacional, o culto público e o canto congregacional, para a gente não correr tanto, não vai dar tempo de a gente estar abordando essa parte, tá bom? Alguma outra pergunta para a gente poder concluir? Certinho, né? Então vamos orar. Muito obrigado. Esse é um processo natural de convencimento, de ensino, de reflexão. Então, é muito importante que você seja sempre muito participativo. Pastor, eu não entendi o que está acontecendo na liturgia. Por que disso? Por que daquilo outro? Então, é muito importante que você pergunte, que você dê a sua opinião, que você se manifeste. Algo que a gente tem tentado é ter esse retorno, esse feedback, para que a gente consiga apresentar ao Senhor algo realmente que glorifique o seu santo nome. Portanto, fique muito à vontade para poder dar sempre esse retorno. Raquel. De algumas coisas que estão sendo faladas aqui na EBD. Né? Assim como nós fizemos o estudo sobre mordomia, que tivesse também um estudo sobre culto público na EBD, porque aí a gente alcançaria muito mais pessoas, né, da igreja para ir trabalhando exatamente essa consciência e essa forma de culto que nós estamos nos propondo agora. Está no planejamento para a gente trabalhar isso ao longo do ano. Que ótimo. Então, nós vamos adotar um livro que fala sobre igreja e também sobre culto público. Então, já está bem dividido, tudo organizado, só que a gente está tentando construir algo ao longo do tempo. A gente vai estar abordando tudo isso ao longo do ano, tá bom? Vamos orar então? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter atendido ao convite. E naquilo que você puder estar reforçando, sendo um multiplicador do que você ouviu, faça isso, faça discípulos e que Deus esteja nos abençoando dessa forma como igreja. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por teu cuidado, pela oportunidade que tivemos de poder conversar sobre um assunto tão importante. Ajuda-nos, dá-nos o entendimento que precisamos para que cada culto seja um momento de encontro com o Senhor. Um momento que foi programado, que foi estabelecido, convocado pelo Senhor,
e um momento onde estejamos respondendo adequadamente a cada ação do Senhor ao longo do culto. Que o Senhor nos abençoe ao longo dessa tarde, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembrando que amanhã temos a nossa EBD às 9 horas da manhã. Que Deus abençoe. Cafezinho lá atrás, temos um lanche ainda, você pode passar lá atrás, vocês estão com fome ainda, né? Para depois ir para casa.